ano retrasado. Eu tava doida pro ano virar logo para eu poder falar ano retrasado. A gente passou uma guerra, a última guerra. A última guerra que eu passei, que Rogério hoje tem vivido o sobrenatural de Deus, sabe? Hoje a gente está como Salmo 126 fala, como quem sonha. A gente tem luta, claro, poxa. Quem não tem luta aí? Mas cada luta eu aprendo. Cada luta eu olho lá para trás e me lembro do que Deus fez. É como o pastor falou mesmo. Cada lembrança de cada milagre que o Senhor fez é um combustível para que eu não vá desistir, para que eu dê honra e glória a Ele sempre. Hoje, quando o Senhor falou comigo através daquela irmã, eu estava muito triste. Eu cheguei no culto arrasada, pastor, sim. Eu cantei chorando. Eu não consigo cantar chorando, porque eu fico rouca. Mas quando eu choro na presença de Deus, irmão, me aguenta. Eu berro mesmo, rouca, tô nem aí. Porque eu sei que Deus me trouxe aqui para me renovar, para me alegrar mais ainda, que eu já estou alegre. Eu sei que Deus me trouxe aqui com meu marido para ganhar a vitória. Eu estou levando para minha casa, eu vou embora com a minha vitória. Até porque eu sei que quando dá tudo errado assim, parece que não vai. Eu falei, diabo, tu tá querendo meter o teu dedo. Mas ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu. Oh, aleluia! Eu louvo da minha irmã. Ela vai vir aqui, ela tá doida para vir aqui. Que eu falei, Michele, ó, é povo de Deus. Minha irmã é Michele Nascimento, ela canta o hino. Seja livre, seja liberto. Eu declaro, eu decreto, todas as amarras e laços de morte sejam quebrados, Deus é mais forte. Eu profetizo, decreto a falência do inimigo. Nessa terra, Deus venceu a guerra, o inimigo perdeu. 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 Quando for assaltar meu marido, ele pode contar um pouquinho de testemunho, pastor? Quem quer ouvir meu esposo muito gato? Ele vai falar melhor do que eu, porque eu conto. É bom ele falar, porque eu orei muito para Deus restaurar. Mas primeiro, para o meu marido ser restaurado, Deus teve que me restaurar primeiro. Que a gente quer orar muito pelo porquê a gente está orando. A gente não quer a mudança, a gente não quer ser exemplo vivo. A gente não quer dar cafezinho quando chega de manhã que você acorda, você não quer nem fazer café com homem. Quer nem dar uma... Quando grita lá do banheiro, me dá toalha. Eu falei para Jesus, não vou dar toalha nenhuma. Se me pedir toalha, vai ficar ali no frio, porque eu não vou dar toalha. Me pedir café, menos ainda. Vai lá e faz, meu marido. Vem cá, amor. Hoje eu olho para ele e falo mesmo, não despreza a minha cruz. Eu sou a cruz dele também. Ela tem minha medida, Deus um dia calculou, porque Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador no Calvário. Oh, oh. Sabe pra que amor? Para o mundo seu valor. Não despreza. Oh, a renúncia é o braço de equilíbrio. Antes eu não entendia nada, mas hoje eu olho pra ele e falo melhor. Eu não tenho abandonado essa cruz, porque eu queria, olha, eu tenho certeza que quando a venda do diabo caísse, eu ia olhar a cruz e falar assim, eu quero de volta, Jesus. E não ia ter mais jeito. Deus te dá a oportunidade, mas Ele manda que você haja hoje. Tome uma postura de mulher e de homem de Deus hoje.
Mas para a glória de Deus, meu esposo vai contar um pouquinho para vocês tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida também. Amém. Paz do Senhor da igreja, amém? Irmão, não aguento isso. Ela fica falando que eu sou muito gato, pastor. Ela outro dia estava falando que ela está gorda. Eu falei, irmã Gisele, eu não vejo nada disso. Aí ela falou que eu estou igual aquele filme, pastor, O Amor é Cego. Aí eu falei, então a unção desceu nos dois. Você me vê lindo? Mas isso é o que Jesus faz, pela misericórdia, pela graça dele. Assim, eu vou ser bem rápido, que eu não quero tomar o tempo. Mas eu sei que se Gisele me chamou aqui, é porque Deus tem algo para falar com alguém aqui nesse lugar, nesta área específica. Porque onde o diabo mais tem trabalhado hoje, nos últimos dias, não nos últimos dias, nos últimos anos, aliás, desde que ele é diabo, é contra a família, não é, pastor? Desde o Éden, Deus criou Adão e Eva, ele foi lá para enfiar o pecado no meio. Porque tudo que o diabo faz é tentar destruir aquilo que Deus cria, e tudo que Deus cria é bom. Mas tem gente, pastor, apóstolo, meu apóstolo, prazer conhecer o senhor. Tem gente que tem vivido o pior nessa terra, que vai deixando o diabo entrar nas pequenas coisas. Eu estava falando isso com a irmã hoje. São nas pequenas coisas que o diabo vai entrar na nossa casa, irmão. E você começa a viver o pior. O pior. Deus tem o melhor para você, você começa a viver o pior. E foi assim que aconteceu comigo com Gisele. Eu sou filho de pastor, meu pai é um pastor batista. Meu pai hoje não pastoreia mais, ele já tem 84 anos, já é um senhor de idade, já é jubilado, como a gente fala. E desde criança, irmão, Deus tinha uma palavra, uma promessa sobre a minha vida, que eu seria um pastor, sucessor do meu pai no ministério. E infelizmente o diabo veio, desde a minha infância, tentando. Primeiro ele tentou tirar minha vida, de tudo quanto é forma que você imaginar. Até com uma balinha, uma bala que tinha lá no Rio, não sei se aqui tinha, bala soft. Aquela bala era um demônio. Um demônio em forma de bala, que começava gostosinho, igual o pecado, irmão. Começa gostosinho, mas o objetivo é te levar para a morte, né? E aquela bala ali, eu tinha 3 anos de idade, quase morri por causa de uma bala soft. Eu também. É mesmo? Tá vendo? Eu também. Então, minha mãe lembrou agora. Tá vendo? Olha aí, ó. Tô falando que o plano do diabo era matar os profetas de Deus nessa terra, com essa bala maldita. E o que acontece, irmão? Foi bala, eu devo ter uns 20 pontos na minha cabeça, tanto que eu caí e bati com a cabeça. Tudo que você imaginar acontecer comigo. Eu caía de árvore, era um troço impressionante, e nada acontecia. Eu brinco com meu filho às vezes falando que depois de grande eu já bati de carro, já dei uns 5 pernas total de carro, tomei 6 tiros, não morri. Então às vezes eu brinco com meu filho falando, filho, acho que eu sou um pouco Wolverine, porque quando eu tô quase indo, eu volto. Mas brincadeira à parte, irmão, é uma coisa que Deus falou comigo quando eu estava caído no chão morrendo. Tomei 6 tiros na tentativa de assalto. Um dos tiros acertou minha artéria femoral, ela arrebentou. E eu estava no chão morrendo. Quando o senhor falou aqui hoje, apóstolo, eu lembrei de uma coisa. Foi uma oração que eu fiz com Deus naquele dia. Eu falei assim, Senhor, eu amo a tua obra. Tu sabes, porque Deus sonda o nosso coração, irmão. E eu falei assim, tu sabes, Senhor, como eu amo a tua obra. Eu tinha me tornado policial civil, mas o plano de Deus para mim era ser pastor. Mas o diabo conseguiu deturpar todo o sonho de Deus na minha vida, de uma certa forma, que aquele menino de 6 anos de idade, que queria ser pastor, acabou crescendo e virando policial, que não tinha nada a ver com o plano que Deus tinha para a minha vida. Mas até nisso Deus tem a sua vontade permissiva, e Ele muda situações de tal forma, que Ele usa aquilo que não era da vontade dEle, para transformar em algo que é da vontade dEle. Eu sei, irmãos, que eu me virei policial civil no Rio de Janeiro. É uma profissão muito complicada em qualquer lugar no mundo. No Rio de Janeiro, então, é muito complicado. E eu trabalhava na rua.
Eu não queria ser policial de ficar dentro da delegacia, eu queria trabalhar na rua, no fronte. Eu entrava em favela o tempo todo. Eu adorava aquilo. E eu tomei 6 tiros numa tentativa de assalto. Um dos tiros acertou minha artéria femoral, que ela arrebentou totalmente. E eu no chão morrendo. Eu lembro que eu fiz uma oração a Deus e falei assim: Senhor, eu amo a tua obra. Senhor, tu sabes, tu conheces o meu coração, eu amo a tua obra. Senhor, se for da tua vontade, salva a minha vida. Mas se não for, Senhor, perdoa os meus pecados, recebe a minha alma no céu, recebe o meu espírito. E apóstolo, eu estava morrendo em paz. Mas quando eu estava fechando meu olho, já morrendo, uma voz veio e falou comigo assim: você não vai morrer, porque as promessas que eu tenho na tua vida ainda não se cumpriram. Eu posso te dizer isso nessa noite, irmão: você não vai morrer enquanto os planos, as promessas de Deus, os sonhos de Deus na tua vida não se cumprirem. E eu digo mais, apóstolo: Deus tem pressa de abençoar os seus. Essa obra aqui, pelo que eu soube, começou há pouco tempo e está frutificando de tal forma porque Deus tem pressa. Deus tem pressa porque Jesus está voltando. Isso não é uma história que se conta aí, não é uma fábula, isso é verdade. Todos os sinais já aconteceram, só falta ele voltar. Então ele tem pressa de abençoar a tua vida, irmão. Ele tem pressa de abençoar a tua vida, irmão. Ele tem pressa de fazer a sua família uma família abençoada. Ele tem pressa em abrir a porta para você e te dar a bênção financeira que seja, porque ele tem pressa em abençoar o seu povo e cumprir as suas promessas, porque Jesus está voltando. E ele não vai voltar enquanto ele não cumprir na tua vida aquilo que ele te prometeu. Aleluia. Eu estava morrendo, apóstolo. E Deus falou comigo. E aquilo me deu uma paz tão grande que eu tive certeza que eu não ia morrer. Só que infelizmente, às vezes, a gente não tem muita sabedoria, sabe? E eu, quando fiquei no hospital um tempo internado, um tempão de UTI, 18 dias na UTI, quase morrendo, quase perdi minha perna. Todos os prognósticos negativos que vinham, Deus mudava e transformava a situação. Primeiro eu ia morrer, não morri. Depois eu ia perder a perna, não perdi. Eu ia ficar com problema A, B, C, não fiquei com problema nenhum. A única sequela que Deus deixou foi um dedo que ficou aleijado. Mas eu vou explicar por que Deus deixou esse dedo aleijado. O senhor já vai entender. Porque hoje você não entende, mas um dia você vai saber. É o que diz na música da Gisele. Isso é verdade. Tudo que Deus permite às vezes que aconteça com você, você às vezes está pensando que é ruim agora, hoje. Mas porque você só enxerga até a próxima curva. Deus enxerga o caminho todinho. Ele está lá de cima, Ele sabe tudinho. Ele sabe o que Ele vai usar para te abençoar, o que Ele vai permitir que aconteça na tua vida para te abençoar. E você vai entender daqui a pouco porque eu fiquei com o dedo aleijado. Eu sei que ao invés de eu sair daquele hospital já pulando no manto, consagrado e pastor, ao invés disso eu voltei para a rua pior ainda. Voltei pior ainda. Tudo aquilo que eu prometi para Deus no hospital eu esqueci. E quem pagou o maior preço daquele homem ruim que eu fui me tornando foi minha esposa. Foi a minha casa. Como eu disse hoje com a irmã, nas pequenas concessões do dia a dia, o diabo vai entrando e ele vai destruindo, minando a tua fé, destruindo a tua intimidade com Deus e vai te transformando numa pessoa totalmente diferente daquilo que Deus quer que você seja. E foi nas pequenas concessões que ele entrou de tal forma na minha vida que eu me tornei, irmão, tudo de ruim que você imaginar, eu me tornei. Pela misericórdia eu não me envolvi com drogas não, pastor, o apóstolo. Mas assim, eu estava destruindo a minha casa, meu casamento, a minha família, a vida dos meus filhos, trazendo maldição para minha casa.
para resumir, eu sei que teve um dia, meu casamento destruído, eu longe de casa, fora de casa. Gisele já tinha dado entrada no divórcio. Não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Eu costumo dizer até hoje em dia, a gente lembra e ri, meio que brincando, que as pessoas falam que tem a crise dos 7 anos no casamento. Quando chega nos 7 anos dá uma crisezinha e tal. Eu e Gisele, nós vivemos a crise nos 7 anos, que é todo ano era prova. Era prova. A gente era igual cão e gato, nada dava certo. Era abacaxi voando, coisas inimagináveis. Tu rico não é você. Tá vendo ela aqui? Essa benção aqui mas será braba. Até minha testa ela mordeu, irmão. Tem uma cicatriz até hoje, ó. Eu segurei ela assim, calma, ela me mordeu. E a gente ri hoje. E o povo lá do mundo olha assim, que esse povo é maluco. Porque você lembra das tuas provas e você ri. Porque você sabe que já passou por ela. Então é como o apóstolo, nosso apóstolo aqui falou. Você já passou por Golias, irmão. Então o que é essa prova que você está vivendo hoje em dia? Isso não é nada. Você já passou por Golias, irmão. E eu lembro que naquela noite eu na casa de um amigo, eu dormia de favor na casa de um amigo. Meu casamento desfeito, minha vida no fundo do poço, espiritualmente falando. Eu tinha um ministério na minha igreja, eu perdi meu ministério, eu nem ia mais na igreja, irmão. Policial civil totalmente corrompido, envolvido na corrupção. Ganhava muito dinheiro, andava de carro importado, cordão de ouro. Eu me sentia o tal. Mas o final do meu caminho era a morte e a destruição na minha casa. E eu não estava enxergando. Eu sei que naquela noite Deus falou comigo. Numa primeira vez ele falou, volta para casa. E eu falei com ele assim, não Deus, que isso? Vou voltar para casa. Já deu entrada no divórcio, está tudo acabado, a gente não tem mais jeito não. Pela segunda vez, apóstolo, aquela voz veio e falou para mim assim, volta para casa. E eu virei e falei, não vou voltar. Não tem jeito, não tem como. Pela terceira vez, aquela voz veio e falou para mim assim, volta para casa. Eu nem sabia, irmão, mas naquela semana, ou alguns dias antes, eu não sei dizer. Aliás, nem eu nem Gisele sabemos dizer. Mas Deus já tinha falado com ela em outro lugar, numa igreja, que não havia separação, que era para ela voltar para mim. E ela não queria. Então ao mesmo tempo que Deus trabalhava com ela, Deus trabalhava comigo. Porque Deus tinha um propósito, um projeto. E o projeto vocês estão vendo aqui hoje. Eu sei que naquele momento, eu brigando com Deus naquela noite. Aleluia. Eu brigando com Deus naquela noite. Como um filho pródigo, eu falei assim, tá bom, eu vou voltar. Eu vou voltar. Mas Senhor, vai na minha frente, quebrando o coração da Gisele, faz com que ela me receba. Amanhã eu vou para minha casa. E naquele dia de manhã eu bati lá na porta de casa, humildezinho, cara de cachorro quando foge e volta para casa. Ela me recebeu carrancuda, né? Não tava rindo assim não, tava carrancuda, uma cara feia. Aí eu pensei comigo assim, prova, não vai dar certo. Mas quando Jesus está no negócio, tudo dá certo. Eu sei que ela me recebeu, abriu as portas, meus filhos fizeram aquela festa que eles sempre faziam quando me viam. E eu virei para ela e falei assim, vamos almoçar fora, vamos embora. As crianças numa festa, numa alegria. Eu acho que ela permitiu por causa das crianças, porque ela estava vendo as crianças numa alegria tão grande. E a gente foi pro shopping para almoçar. Ela
Que eu usei estratégia, né, irmão? Já fui ali logo pro shopping. Do shopping já quer um presente. Comprei um sapato. Tem que agradar, irmão. Olha aí. Eu sei que a gente passou uma tarde inteira naquele shopping, naquele dia. E no final do dia a gente voltou para casa. E eu, dando uma de João sem braço, fui ficando. Aí daqui a pouco ela foi. Não, calma, eu já vou chegar. Ansiosa ela. Aí eu fui. Aí ela, fica aí. Tá bom. Eu já olhando o sofá, né, irmão? Hoje um tempo vamos separados, quase divorciado. Fiz um monte de besteira. Vou esperar o quê? O sofazinho tava ótimo, né? Eu sei. Sei que eu tava olhando o sofá assim, ela, vamos dormir. Eu, tá. Aí eu tô olhando pro sofá. Ela pra mim e fez assim. Tá vendo como Deus trabalha, irmão? E eu tô lá até hoje, irmão. Que quando Deus quer fazer, Ele faz assim, Ele surpreende a gente, Ele faz de um jeito inesperado, de um jeito que você não espera, de um jeito que você não acredita, mas Ele faz. E ela realmente começou desse jeito. Não vai dar toalha nenhuma, vai buscar. Ela queria, mas ela, no final das contas, ela acabava pegando. Não vai fazer café nenhum, mas fazia. Não vai dar comida na mão, mas dava. Quando eu vi, pai, apóstolo, a Gisele estava tão diferente, eu fui vendo, a gente convivendo, só que ainda fica aquele período de desconfiança. Será que vai dar certo? A gente já brigou tanto. Tanta coisa já voou aqui em casa. Tanta coisa quebrada. Irmão, você não tem noção. Essa mulher uma vez quebrou a casa toda. Ela tentou pegar minha arma para me matar. O negócio era feio. Mas pela misericórdia de Deus, a Gisele foi mudando de tal forma, ela foi mudando de tal forma, que eu olhava para ela assim, às vezes, apóstolo, e falava assim, cara, essa mulher tá estranha. Falei, cara, eu acho que a Gisele tá armando alguma para mim. Eu já comia comida desconfiada, cheirava. Vinha trazer café para mim, pô, eu vinha fazendo café na minha mão. Eu olhava o café 10 vezes assim, orava, eu tenho misericórdia. Porque a gente desconfia, irmão. É um negócio estranho. Mas era de verdade, ela estava mudando mesmo. E às vezes eu era grosso com ela, eu já esperava o negócio voar, né? Aí não voava nada. Essa mulher tá diferente. O que tá havendo com ela? Um dia eu acordo, cadê Gisele? Gisele não tá na cama? Gisele tá fazendo o quê? Deve estar na internet. Eu vou ver Gisele lendo Bíblia e orando. Falei, Deus é Deus mesmo. Um dia, estou dormindo, vejo uma mão vindo assim, ó. Eu dormi com o olho aberto, outro fechado. Eu vejo uma mão vindo, e agora, e agora? Pra você ter ideia, eu dormi com a arma debaixo eu dormi com a minha arma debaixo do travesseiro, irmão. Tô falando sério. Aí eu vejo a mão vindo assim, eu falei, Jesus, e agora? Daqui a pouco a mão para na minha cabeça e a mulher começa a sussurrar. Eu falei, Zé orando por mim. Irmão, irmã, que homem no mundo que tem um pingo de caráter vai ver sua mulher mudando dessa forma e não vai querer mudar também? Aleluia. E foi assim que Deus fez a obra.
ela fala com autoridade que ela mudou primeiro. E a mudança dela me impactou de tal forma que eu quis mudar também. E como diz a música, ninguém é super-homem. Nós não fomos feitos de aço, nem eu nem ela. Eu não sou perfeito, ela não é perfeita. Perfeito nós só vamos ser quando chegarmos no céu. Mas o que faz a diferença na minha vida e na tua vida, irmão, para você alcançar aquilo que Deus quer fazer na tua vida, é um coração contrito e quebrantado, como o apóstolo falou aqui. É uma decisão séria de mudar, de ser diferente, de fazer a diferença. E para encerrar, apóstolo, meus amigos do mundo falavam para mim assim: olha, não tem jeito, o casamento está desfeito, acabado, não tem mais jeito. Casamento é igual ao cristal, quando quebra já era, ninguém conserta mais. Mas Deus, na minha experiência, me ensinou o seguinte, e isso eu falo onde eu for, eu vou falar: que nós não somos feitos de cristal, nós somos feitos de barro. E o barro ele pode pegar e quebrar, pegar e quebrar, pegar e quebrar, pegar e quebrar. E ele vai fazer quantas vezes que tiver que fazer. Ele vai refazer quantas vezes tiver que refazer. Porque ele é Deus na tua vida, ele é Deus na minha vida. Ele é o oleiro, é nas mãos dele que o milagre é feito. Aleluia. Ei! Aleluia! A gente só tem que se entregar nas mãos do oleiro. Para de ser dono de si e se coloque nas mãos de Deus, para que Ele possa fazer na tua vida aquilo que Ele quer fazer. Que Ele possa te quebrar quantas vezes Ele tiver que te quebrar, para tirar tudo aquilo que não é dele, para te depurar, para te limpar, para te purificar, para te santificar. Porque Ele quer fazer uma obra na tua vida sobrenatural. Mas você tem que estar nas mãos dele, compreender que a tua vida é dele, a tua família é dele, o teu emprego é dele, as suas finanças são dele, tudo é dele. Você não tem nada. Aleluia. E a mudança vai acontecer na tua vida. O melhor de Deus vai acontecer na tua vida. O milagre de Deus vai acontecer na tua vida. A porta vai ser aberta de tal forma que ninguém vai fechar, como o apóstolo falou. E em nome de Jesus, o melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas. Aleluia. Hoje, Aleluia. meu esposo, por causa desse dedo aqui, ele é aposentado. Ele deu entrada na aposentadoria. Todo mundo falou: quem vai querer te aposentar por causa de um dedo? Ele mesmo desacreditou. Ele falou: quem vai querer me aposentar por causa de um dedo? Mas está aqui o meu Isaac, Senhor. Eu quero fazer a tua obra. Eu quero agora voltar à minha essência. Eu quero a diferença. Eu quero ser diferente. E hoje, o Senhor Jesus, há uns meses atrás, aposentou meu marido para fazer a obra dele, para viver somente para ele. Aleluia! Aleluia, aleluia! Ninguém é super-homem. Aleluia! Não leve em teus ombros. Canta para você. O mundo é natural, é a realidade para chegar. O inimigo, porque sem ela ele sabe que você peso da tribulação não dá. E assim, ó, com o peso da glória que o céu vai revelar. Canta, igreja!
o seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje tem demais um dia a saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Só quem crê, levanta a tua mão e declare pra glória dele. A cruz é a responsa, é o domínio sobre a carne, é ponte para o céu. E hoje, diga assim pra Deus, não negue o que Deus te deu. A trajetória é certa. Não despreza. Ele te conhece, ele te sonda, ele conhece o teu coração. Ele entende aquilo que você fala com ele. Com o sangue de Jesus, menino, para o mundo seu falar. É o braço de equilíbrio. Hoje você ouviu tudo, mas um dia vai estar aqui falando que a misericórdia que me alcançou é a misericórdia que te segue. E hoje ele tem recompensa pra tua família, pra tua casa.